Este vídeo é um oferecimento da Amazon, onde você encontrará todos os livros ambientados no universo das crônicas, bem como os mais incríveis produtos relacionados às crônicas, a Game of Thrones e a House of the Dragon, sempre com os melhores preços. Para conferir, basta clicar nos primeiros links na descrição abaixo. Comprando através deles, você estará me ajudando a produzir diariamente e tornando o MGF cada vez mais forte. O Norte foi e continua a ser a única dentre todas as regiões dos Sete Reinos de Westeros a ter conseguido, de forma bem-sucedida, resistir aos avanços e às ondas de conquistadores ândalos oriundos de Essos, após sua migração forçada pelo expansionismo imparável do Império Valeriano. E muito do mérito por esse feito pode e deve ser atribuído aos lendários Reis no Norte, ou Reis do Inverno, como são mais conhecidos. Os monarcas da Casa Stark governaram essas terras desde os tempos ancestrais até o período da conquista de Aegon, cuja história exploraremos mais a fundo no vídeo de hoje. Desde os tempos antigos, o símbolo da monarquia Stark por sobre as terras do norte tem sido o lobo gigante cinzento pairando por sobre um fundo branco de neve, já que o animal é considerado como um dos, se não o predador mais temível em toda a porção norte do continente, e do mesmo modo, assim se vinham os monarcas Stark, temíveis guerreiros que, ao longo de muitos milênios, subjugaram diversas outras casas que exerciam poder como famílias reais em diferentes porções das terras ao norte do Gargalo, incorporando-as todas sob seus domínios, até o ponto de se tornarem, em um determinado ponto, a Casa Senhora de todo o Norte. A coroa característica dos Reis do Inverno era um círculo de bronze martelado incrustado com diversas runas dos primeiros homens, uma forma de escrita mágica que, acreditava-se, trazia boa sorte e mantinha o mal afastado, e circundada por 9 intimidadoras pontas de ferro negro no formato de espadas longas, assinalando o caráter profundamente marcial do reino que governavam. Tanto o bronze quanto o ferro eram considerados como os metais do inverno, em contraponto ao ouro, a prata e as pedras preciosas ostentadas nas coroas de diversos reis sulistas, pois os Stark acreditavam que, em suas terras agrestes e duras, apenas os metais mais fortes e os homens mais fortes seriam capazes de sobreviver e prosperar. Todos os Reis do Inverno ao longo de séculos foram sepultados nos diversos níveis das criptas sob Winterfell, com aqueles mais antigos enterrados nos níveis mais profundos, que são também mais antigos, com alguns dos quais parcialmente arruinados e, portanto, inacessíveis. A história da linhagem dos Reis do Inverno, tal como a história da Casa Stark em si, teve seu início na lendária figura de Brandon, o Construtor, considerado como fundador da Casa Stark e como o primeiro dos Reis do Norte, a quem foram atribuídas diversas construções, em especial a muralha e a própria Winterfell. Pouco e ainda menos é sabido sobre este personagem em especial, e os relatos sobre outros Reis do Inverno primordiais são igualmente escassos, nos vindo principalmente através da tradição oral nortenha, em especial através de baladas dos bardos da região. Tais canções falam a respeito de grandes reis do passado, cujas proezas incluíram a expulsão de todos os gigantes para lá da muralha e a derrota final dos abomináveis troca-peles, durante a guerra conhecida como a Guerra dos Lobos, quando tais criaturas foram lideradas pelo personagem conhecido como Gaven Greywolf, no contexto das diversas guerras travadas pelos Stark na consolidação de seu domínio absoluto por sobre o norte. Durante os milhares de anos seguintes, os Reis do Inverno lutaram por diversas vezes para subjugar um grande número de reis rivais e para incorporar seus reinos menores ao seu próprio território. Tais reis incluíram, dentre outros, os Reis das Terras Acidentadas, os ancestrais da Casa Dustin, durante a Guerra dos 1000 Anos, os Reis Vermelhos do Forte do Pavor, da Casa Bolton, temíveis adversários que ficaram conhecidos por esfolarem vivos alguns dos Reis do Inverno após suas vitórias nos combates, expondo suas peles como troféus nos salões por sob sua fortaleza, além de pequenos reis de casas como os Flint, os Slate, os Umber, os Locke, os Glover, os Fisher e os Ryder, em todos os cantos do território do norte. Os Reis do Inverno também derrotaram os Reis da Mata de Lobo, da Casa Blackwood, forçando-os a se exilarem depois de sua derrota final, migrando para o sul, para se estabelecerem nas terras fluviais, além de vencerem também os Reis dos Pântanos do Gargalo, da Casa Reed, e de causarem as extinções de algumas das casas que derrotaram, com destaque para os Greenwood, os Towers, os Amber e os Frost. Alguns desses adversários foram mais duros, enquanto outros foram mais facilmente derrotados, mas ambos os tipos eventualmente sucumbiram e dobraram seus joelhos, um a um, perante o poder de Winterfell.
De fora de seu próprio território, os Reis do Inverno contenderam frequentemente com os Nascidos no Ferro, que promoviam frequentes incursões na costa oeste das terras do Reino do Norte, e em uma destas instâncias, um destes até mesmo conquistou a Ilha dos Ursos de volta dos Saqueadores de Ferro, oferecendo-a mais tarde à Casa Mormon, que se tornou fortemente fiel aos Stark desde então. Os Reis do Inverno também tiveram de lidar com diversas invasões vindas de além da muralha, quando reis selvagens reuniam seu povo para promover saques às terras do rei, desde os tempos de Joramun, o primeiro rei para lá da muralha. Do outro lado de seu território, já mais ao sul, os Reis do Inverno também contenderam com os Reis do Falcão, da Casa Arryn, pelo domínio nas Ilhas das Irmãs, que se encontravam a meio caminho entre o litoral do norte e o do vale, no que ficou conhecido como Estupro das Irmãs. De acordo com os relatos da época, os Reis do Inverno e os Reis do Falcão lutaram durante 1000 anos pelo domínio dessas ilhas, o que fez com que tal guerra também ficasse conhecida como a Guerra através das Águas. Mas infelizmente para os Stark, eles vieram eventualmente a ser derrotados, e as Irmãs passaram desde então a se encontrarem como parte do território do Vale, sendo dominadas até os dias de hoje pela Casa Sunderland, vassala dos Arryn. De volta ao norte, os Reis do Inverno também lançaram campanhas militares contra os perigosos Nascidos na Pedra, da grande ilha de Skagos, e embora tenham eventualmente conquistado tal ilha, ao menos de maneira formal, incorporando-a aos seus domínios, na prática os Skagossi continuam a ser um povo recluso e beligerante, pouco se importando com as leis impostas por Winterfell e se rebelando com frequência, de modo que, até os dias atuais, a experiência de se viajar para esta ilha não é considerada segura, e os Nascidos na Pedra permanecem hostis a todos os forasteiros, além de mais parecidos aos selvagens de além da muralha do que a outros nortenhos. Nos tempos ancestrais, os reis da casa Stark eram sempre conhecidos como os Reis do Inverno, mas em séculos mais recentes, eles passaram a ser chamados com mais frequência simplesmente de Reis do Norte, talvez como um reflexo da mudança entre um passado longínquo e mistificado e um mais recente e político. De fato, enquanto as histórias mais antigas dos Reis do Inverno são conhecidas especialmente através das canções, o passado mais bem documentado e mais recente está devidamente registrado por um mestre acorrentado da Cidadela, de nome Tewder, e sua publicação se chama Os Reis do Inverno, ou As Origens e as Linhagens dos Stark de Winterfell, considerada como a mais importante fonte histórica para a compreensão da trajetória dos Reis do Inverno e da casa Stark de forma geral. Para além do próprio construtor, outros Reis do Inverno e do Norte cujos nomes e histórias são conhecidos ao menos parcialmente incluem Brandon, o Quebrador, que governou durante o período no qual o Rei da Noite escravizou a Patrulha da Noite e governou como um déspota maligno na muralha. Brandon eventualmente uniu suas forças com Joramun, o Rei Selvagem, para colocar abaixo o reinado profano do Senhor Comandante. Jon Stark, o rei responsável pela construção da Toca do Lobo, no sul das Terras do Reino, para proteger a entrada do rio Faca Branca das incursões de saqueadores oriundos de Além-Mar, talvez das Ilhas dos Degraus, mas que podem também ter sido ibeneses, ândalos ou até mesmo valerianos. Seu filho, Rickard Stark, conhecido em sua época como o Lobo Sorridente, o responsável por derrotar o último rei dos pântanos e por incorporar o Gargalo às terras do reino. Theon Stark, conhecido como o Lobo Faminto, um afamado guerreiro que governou durante os tempos das invasões ândalas ao continente, e foi o responsável não apenas por derrotar o maior dos invasores a atacar seu reino, Argos 7 Estrelas, como também por atacar as Terras das Três Irmãs pela primeira vez, para além de atacar também os Dedos, sendo possivelmente o rei responsável pela explosão da Guerra sobre as Águas. De fato, a ferocidade de Theon foi tamanha que, após derrotar os invasores de seu território, ele prendeu o corpo de 7 estrelas à proa de seu navio, como uma carranca medonha, e liderou então toda uma frota de navios nortenhos até Essos, atacando, saqueando e incendiando diversos vilarejos em Ândalos, além de matar centenas de pessoas e de até mesmo tomar um septo fortificado na região, tudo como uma forma de se vingar do povo que havia afrontado seu reinado e atacado seu território. Após seu retorno, ele fincou as cabeças de diversos ândalos mortos em estacas e as espalhou ao longo da costa leste de seu reino, como um aviso a qualquer outro ândalo que pensasse em atacar seus domínios. Edric Stark, também chamado de Edric Barba de Neve, que governou o norte por quase um século, mas foi o responsável por permitir que a Toca do Lobo fosse tomada de seu controle por traficantes de escravos vindos dos degraus. Outro Brandon Stark, conhecido como Brandon Olhos de Gelo, o bisneto do rei Edric, e o homem responsável por retificar a falha de seu bisavô, retomando a Toca do Lobo para o norte.
Ainda outro Brandon, conhecido como Brandon, o construtor naval, que governou milhares de anos antes da conquista e amava navegar acima de tudo, sendo o responsável por construir uma poderosa frota nortenha, que liderou pessoalmente através do Mar do Poente, objetando descobrir de uma vez por todas o que existia para além do pôr do sol. Seu filho, mais um Brandon, chamado de O Incendiário, que foi tomado pela amargura quando seu pai navegou em direção a oeste para nunca mais voltar, e em sua angústia incendiou todos os navios que haviam restado no reino, encerrando abruptamente a breve experiência do norte como uma potência marítima. Doran Stark, que governou durante o período em que o patrulheiro Redwyne serviu na Patrulha da Noite. Tal patrulheiro escreveu um relato de suas aventuras para lá da muralha, durante as quais alegou ter batalhado com gigantes e negociado com os Filhos da Floresta. Brandon IX, cuja principal realização consistiu em incendiar a frota dos Nascidos na Pedra, eliminando a ameaça representada por eles às suas terras. Roderick Stark, o rei responsável por conquistar a posse da Ilha dos Ursos após a vitória em uma luta corpo a corpo contra um saqueador nascido no ferro. Ele outorgou então a ilha aos Mormont, que se tornaram os novos senhores do lugar. Tanto Roderick quanto seus filhos passariam anos contendendo com os Nascidos no Ferro também pela posse de Cabo Kraken, uma região sempre disputada entre os dois povos. Harlon Stark, que comandou um cerco de 2 anos ao Forte do Pavor, causando as mortes dos Bolton lá dentro por inanição. 2 Benjen Stark, um conhecido como Benjen o Amargo e outro como Benjen o Doce. Aeron Stark, do qual pouco e ainda menos se sabe. Ederion Stark, conhecido como Ederion o Noivo. Walton Stark, conhecido como o Rei da Lua. Mais um Brandon Stark, este chamado de Brandon, o Mau. Jorah e Jonas Stark, dos quais nada se sabe. Edwin Stark, conhecido como o Rei da Primavera. E por fim, Torrhen Stark, o último dos reis do norte antes da conquista, conhecido pela posteridade como Torrhen, o Ajoelhado ou como o Rei que Ajoelhou. Ele capitulou diante das forças de Aegon Targaryen quando encarou suas temíveis criaturas aladas, e por ter rendido seu reino e sua coroa, foi poupado pelo Targaryen, teve seus domínios e posses mantidos e foi declarado daquele momento em diante como o primeiro senhor de Winterfell e protetor das Terras do Norte, agora incorporadas ao Reino Unificado dos Dragões. No entanto, existe ainda um último personagem que deve ser citado neste vídeo, que ascendeu 3 séculos após a capitulação de Torrhen, e por um breve período fez renascer o Reino do Norte de outrora. Trata-se de Robb Stark, o filho e herdeiro de Lord Eddard, que durante a Guerra dos 5 Reis foi aclamado como Rei do Norte e Rei do Tridente pelos nobres de ambas as regiões, e combateu ferozmente os exércitos do Trono de Ferro, sendo vitorioso em diversas batalhas e alcançando feitos como o aprisionamento de Sir Jaime Lannister, o Regicida, um dos comandantes militares mais temidos de seu tempo. No entanto, apesar de seu sucesso militar, Robb se mostrou demasiado honrado e pouco sábio nas questões políticas, o que o levaria a uma morte precoce, quando o rapaz foi assassinado durante o banquete de casamento de seu tio Edmure, que passaria para a história como o Casamento Vermelho. Sua morte, sem deixar um herdeiro claramente definido, e a derrocada de suas forças fizeram com que as terras do norte fossem rendidas aos Bolton, enquanto as terras fluviais, com as notáveis exceções de Correrio e Corvarbor, foram tomadas pelas forças lealistas e se tornaram o domínio da recém-refundada Casa Baelish, que governaria a partir de seu novo assento de Harrenhal.